Oi, meu nome é Lívia Padilha e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um e-poster. Nada mais é do que uma forma mais intuitiva, uma forma mais visual de comunicar algum resultado, por exemplo, de um artigo. Então, eu já fiz esse tipo de tutorial antes com outro artigo que eu vou mostrar aqui rapidamente, e agora eu vou fazer de um novo artigo que foi recentemente publicado. Então, vou mostrar para vocês aqui. Este e pôster eu já tinha feito com outro artigo, um artigo que eu publiquei na revista Sustainability, que ele tinha a ver com a percepção, né, a visão dos consumidores em relação à carne de frango e sustentabilidade. Então, esse e-poster, até participei de uma competição com ele justamente condensa muitas coisas do artigo e comunica de uma forma mais simples, mais visual. Então aqui eu vou passar rapidamente, mas depois a gente vai conversar mais um pouquinho o porquê da escolha de alguns elementos no próximo e-poster. Então, esse tutorial eu fiz primeiramente lá no Instagram, fiz numa forma de live. Fiz numa forma de live aqui, ó, que tá salvo até em vídeos. Foi um resumo ilustrado no Canva. E esse resumo ilustrado eu mostrei, fui fazendo o que eu vou fazer aqui, mas de uma forma agora mais clara, vai parecer melhor o que a gente vai estar mexendo. Eu fui mexendo no Canva e mostrando desde o início ali de como fazer, como pegar os elementos, o que pensar quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, qual vai ser o nosso público, a questão de QR Code. Então, tudo isso a gente vai ver hoje também. Vou botar aqui de novo. Então, esse aqui foi o antigo. Esse aqui foi o meu primeiro e-poster. E agora a gente vai fazer um novo de um outro artigo. Esse artigo aqui, ó, que foi publicado na Food Quality and Preference, foi agora recente, em julho. Recente, na verdade, no futuro, né? Que é julho eles já estão colocando. E ele fala, na verdade, sobre a percepção dos consumidores em relação à carne de laboratório, a carne convencional, né, a nossa carne tradicional, e as carnes à base de plantas, ou essas proteínas que a gente vê agora no supermercado à base de plantas, tipo o Futuro Burger, mas como um exemplo. E a gente tem aqui no artigo alguns highlights, mas essa ideia de começar a publicar e fazer e-posters, no meu caso aqui, que eu fiz no Instagram já, e tenho algumas publicações dessa parte de design científico, que é transformar e comunicar visualmente essas descobertas ou esses resultados de uma forma mais clara e pensando no público também. Por quê? Porque a gente sabe que aqui normalmente quando a gente publica um artigo, não é todo mundo que vai ler, principalmente nesse meu caso aqui, que fiz o doutorado na Austrália, e tenho então a publicação em inglês, poucas pessoas aqui vão ler, então eu quero trazer esses resultados, esse retorno também para o público brasileiro, para a gente, né, entender, saber desses assuntos, mas de uma forma mais simples, de uma forma mais gráfica, assim, visual, que fique mais atrativo. Então, só para antes da gente começar a mostrar ali no Canva, eu vou mostrar que às vezes a gente não sabe, né? Que aqui aqui no próprio Elsevier, ou dependendo do journal, a gente consegue ver aqui no cantinho, ó, na parte de social media, se teve algum tipo de resposta na mídia. Então, quando tu clicas aqui, ó, nos ver detalhes, vai aparecer, aqui já estava aberto, vai aparecer o que aconteceu, né, o que foi falado desse artigo. No caso aqui foi um tweet que eu fiz, porque lá na Austrália, tanto minhas professoras, que foram as coautoras desse artigo, são bem ativas no Twitter, então a gente, né, os fazendeiros também estão no Twitter, então a gente costumava, assim, agora eu tô no Brasil, mas costumava sempre fazer e falar coisas no Twitter para atingir esse público. Então foi isso aqui, eu falei do artigo quando saiu, que foi o terceiro artigo da minha tese. Tenho também um videozinho, que eu não vou mostrar agora, mas tem um vídeo, uma animação que é relativo a esse artigo, que eu já tinha feito participando de uma competição lá. E coloco aqui o link, né, um URL para o pessoal
poder baixar o artigo. Então, é isso aqui que aparece também. Então, essas questões também estão sendo medidas. E quando a gente faz algo assim, gráfico, uma questão visual, que vai chamar mais pessoas e as pessoas tendem a compartilhar mais, vale a pena. Eu vou fazer isso em português, vou mostrar para vocês. Vou fazer o e-poster em português e não vou publicar no Twitter, porque no Twitter é basicamente as coisas em inglês que eu estou fazendo, mas depende do público de vocês, então pensem bem. No caso aqui, esse artigo, vou botar aqui no Twitter para vocês verem. Nesse artigo aqui, eu marquei elas, né, minhas professoras, coloquei animação. A gente consegue ver também que teve visualizações aqui, quantas visualizações tiveram. E a gente consegue também marcar aqui entidades que podem gostar do trabalho, enfim, tem mais opções também. E essa questão do e-poster, que na verdade vai virar um poster para mim para o Instagram, vou fazer um formato que vai ser um carrossel, é boa por quê? Porque as pessoas também compartilham, né? Então tem que pensar assim, onde está teu público? O que mais tu vai, o que tu queres, o que tu quer comunicar e para quem? Onde está o teu público? Então no meu caso agora a gente vai fazer assim. Esse aqui é o artigo e eu vou mostrar para vocês como ficou, como, né, a gente vai construindo, vou mostrando esse passo a passo aqui no Canva. Então, para quem não conhece o Canva, vou só mostrar assim rapidamente. O Canva, por curiosidade, ele foi criado por australianos. Ele é uma plataforma, né, que tem uma versão gratuita que é muito boa, já tem muitos elementos, vários templates. É, na verdade, tu pode criar muita coisa no Canva e, assim, a questão da parte gráfica dele é muito boa. Então, já tem muitos elementos na parte, numa versão gratuita e tem também a versão premium, que daí tu paga ali ao mês ou ao ano, que é barato também, não é muito caro e tem acesso a mais coisas. Então, tem de tudo aqui dentro. Se for procurar, por exemplo, os templates, né? Tu pode vir aqui por template. Ó, descubra os teus templates, pode pesquisar tanto por documentos, fazer currículos, fazer outras coisas, stories do Instagram, ó, já tem coisas prontas, apresentações, tem muita gente que está fazendo apresentação toda no Canva. Então, tem muita coisa. A gente vai pesquisando aqui e acaba encontrando muita coisa. O que eu faço às vezes. Tô sumindo e voltando. O que eu faço às vezes aqui é começar. Às vezes a gente vê alguma apresentação. Aqui estão os meus designs recentes, né? As coisas que eu vou mostrar para vocês. Quer começar algum infográfico? Pode vir aqui no infográfico, pegar um deles, selecionar, ver alguma cor, um padrão, alguma coisa que gostou, algum elemento e dar uma olhada no que tem ali dentro. Então, por exemplo, a gente pode abrir esse infográfico aqui só para ver o que aparece. Ele demora um pouquinho para me colocar na tela de novo, mas só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos assim que acontece, que aparece. A gente pode ver os elementos, né? Notar o que é aqui dentro, o que são elementos. Ah, eu vou querer fazer alguma coisa com gráficos e pegar isso. Isso é uma coisa que pode mexer e utilizar, mas vocês vão entender bem direitinho agora vocês vão entender bem direitinho no meu e-poster. Então é isso, a gente vai usar o Canva, tem muitas opções aqui, a gente pode usar a parte gratuita, mas vocês vão ver também quando é que aparece, o que é o Pro, o que é o Canva Pro, que é o Premium, né, que tem outras coisas. Então tem alguns elementos que eu vou usar que são do Premium, mas é muito tranquilo. Então assim, para começar, né, por que eu... Como a gente começa falando de um pôster e o que é melhor, o que eu indicaria a você, é uma sugestão de fazer. Pensar primeiro que tem que ser uma coisa muito condensada e no máximo 250 palavras. Imaginar assim, se vocês querem fazer algo que nem eu fiz aqui, que tem uns 7 slides, né, umas 7 imagens, pensar em 250 palavras, até menos. Então, eu viria aqui, esse aqui é um material que é essa empresa australiana, que é Animator Science, eu traduzi algumas coisas para eles e trabalho em parceria com eles.
Então, esse material aqui, que a gente coloca, que é, na verdade, o que eles desenharam para facilitar essa escrita, né, esse roteiro de um pôster. Então, aqui a gente começa falando do contexto, um plano de fundo, o que é a nossa pesquisa, né? A gente sabe disso, então começar a orientar a pessoa, o público, do que a gente sabe até hoje. Depois a questão, ou o gap de conhecimento, o que a gente não sabe, né? Mas não sabemos disso. Então, aqui, em breve, em poucas palavras, colocar esse gap nosso. Depois, os métodos. E ser muito breve nesses métodos. Por quê? Porque a gente, às vezes, quer falar muito detalhe, mas aqui, num e-poster desse jeito, vai ser uma coisa muito leve, assim. Se a gente fez muitos experimentos ou muitas entrevistas, ser bem sucinto, ver colocar isso de uma forma bem direta. Vou mostrar até aqui o meu em português para vocês verem que nós tínhamos um método até um pouco diferente. Esse método aqui, ó, que é do eye tracking, que é um rastreamento ocular. Na verdade, a gente usa, as pessoas ficavam num desktop que era especial, tinha toda uma questão de luz ultravioleta que passava, assim, era todo um processo para gerar imagens para ver onde eles estavam olhando, né, na embalagem. Então a gente coloca aqui, eu coloquei aqui, né, o que a gente fez, que eles observaram os pacotes de diferentes rótulos e preços, enquanto uma máquina de rastreamento ocular gravava. Claro, a gente podia ser muito mais detalhista. Lá no artigo tem parágrafos e parágrafos falando, explicando da teoria, de tudo, porque que é importante, mas aqui a gente tem que falar só o que a gente fez. Então, de uma forma bem simples, a gente falou disso. Depois dos métodos, a gente fala os resultados. Então, nós achamos isso, né? O que foi e o que foram os principais resultados. Às vezes tem uma seção grande de resultados no nosso artigo, mas a gente escolhe algum ali e coloca isso. E no final também pensar numa mensagem para levar para casa, ou uma take home message, que a gente fala lá muito, que é uma conclusão, mas é algo para a pessoa lembrar. Ah, eu li aquele artigo e lembrei, isso aqui foi o que me chamou mais atenção, lembrei disso. Então essa é a questão final para a gente dar pode ser junto até com os resultados aqui, mas só para ficar mais destacado essa mensagem. E aqui, só para vocês terem uma ideia, quando a gente dá uma olhada no artigo em si, tem muitas tabelas. Só aqui para vocês verem, ó, a gente tem 7 tabelas. E o que eu decidi fazer? Uns meus resultados aqui, quando eu vi que as percepções... Vou mostrar para vocês a tabela. As 2 tabelas. Essa aqui. Não, mais adiante. Essa aqui. Quando a gente tem os atributos, né, que esse vai ser a nossa investigação, vários atributos aqui, saudável, acessível, amigável ao meio ambiente, e a gente tem os vários produtos. Então, quando eu vi essa tabela, eu achei que era um dos principais resultados, e isso é o que eu vou mostrar aqui no e-poster. Então, não são todas as 7 tabelas, ou todos os nossos resultados que foram maiores, né, do que esse que eu decidi colocar no e-poster. Então, vamos para o e-poster. Aqui. Então, começando, o que eu pensei, o meu público principal, onde eu vou colocar esse material, vai ser uma publicação aqui no Instagram, tá? E eu noto aqui no Instagram que quando tem um carrossel, quando eu falo de eu tenho aqui algumas publicações falando de carne cultivada no laboratório recentemente, falo de outros temas também, agricultura regenerativa, desse livro aqui, Sacred Cow. Então eu quero mostrar essa percepção das carnes tradicionais, né, bem que é o nosso título ali, mas também ter essa questão assim, quem é que tá ganhando, como os consumidores veem isso. Então, já pensei num título, assim como eu pensei naquele da galinha, que ficou um título diferente do original, a gente pode pensar isso também, que vai atrair mais os leitores do que o título original. Então, se eu fosse fazer um título original, seria longo, né? Seria
Aqui, consumers, attitudes, seria um pouquinho longo, então eu decidi pensar assim, quem ganha essa batalha? Então eu comecei por aqui. Um subtítulo, acho que dá para ver legal, vou fazer um pouquinho maior. Um pouquinho maior. As percepções dos consumidores em relação à carne convencional cultivada em laboratório e à base de plantas. Então eu coloquei aqui, né, nesse subtítulo aqui, o que é realmente o tema, mas também, aqui também coloquei o artigo publicado na revista, só para ficar um pouco mais claro quem vê só a capa, né, passa só pela capa. Então, imaginando que a pessoa, fiz esse pôster aqui, fiz essa atividade aqui de roteiro, de todo o roteiro ali, à mão, é mais fácil ainda, faz, já conta as palavras, ou quiser fazer no computador, muito simples, auxilia muito fazer um e-pôster depois. Então, começando aqui, vocês podem ver que quando eu passo o mouse, já começam a vir elementos. Isso aqui é no Canva, a gente pode ver assim, ó, que isso aqui é um elemento, isso aqui é um outro elemento, e estão vendo aqui em cima as cores? Aqui a gente pode alterar as cores e fazer conforme a gente acha melhor. Então, o que eu pensei? Começou com isso aqui, com o título para chamar mais atenção, um subtítulo, e tudo assim, desde as cores, tudo a gente pode trocar, ó. Cor de fundo, dá para trocar. Eu vou fazer assim, eu vou copiar para a gente não ficar alterando e depois não saber mais o que voltar. Aqui dá para alterar a cor do fundo, ó, clarinho, escuro. Tudo isso altera. E como a gente começa uma nova página, começa aqui, nesse cantinho aqui, pode adicionar uma nova página para introduzir o que quiser. Quando digita T, é texto, então digitei T aqui e entrou um texto. Aqui está a fonte, é super intuitivo o Canva, então é muito fácil assim a gente começar. Aqui a fonte, então se eu quiser trocar isso aqui, que vai ser meu título, por exemplo, quero fazer ele bold, quero fazer ele negrito, já posso fazer, dou espaço aqui mesmo. Tem coisas assim super intuitivas, assim como eu posso mexer ele e ele já vai me dando, tá vendo? Parece que um gridzinho aqui, ó. O grid é essas linhazinhas que vão aparecendo conforme eu mexo o meu texto. Então, tudo isso a gente vai construindo. Isso aqui é uma construção de vários elementos, o texto aqui no meio, super simples. É algo bem, ele é bem intuitivo. Outra coisa que eu gosto dessas margens, esses pontilhadinhos, é daqui, ó, arquivo, réguas e guias. Tá vendo que tá tudo assinaladinho? Porque eu já cliquei isso aqui. Todos eles eu sempre uso, sempre deixo marcado. Se eu tirar aqui margens, ó, o pontilhado vai sair. Então eu sempre deixo. Por quê? Pra gente não ultrapassar essas margens. Claro, nessa capa eu ultrapassei de propósito aqui, que eu queria esse efeito, mas a princípio não precisa ultrapassar. A gente pode deixar elas, ó. Se quisesse deixar tudo dentro da margem, faria tudo aqui. Então fica assim. Então, o que a gente tem? O texto aqui, o título, que seria o principal, eu acho que você tem que pensar bastante. Então, quem ganha essa batalha, eu acho que quando eu postar vai chamar atenção, não vai ficar percepção dos consumidores, né? Um título muito longo, assim. Então, essa chamada aqui, esse hook, que a gente chama, né? Esse primeira impressão. E a questão de cores, por exemplo, a gente tem que pensar muito bem nas cores. Essa questão do laboratório, carne de laboratório, me chamou atenção quando eu fui pesquisar alguns elementos. Ó, esse aqui foi um dos elementos que eu achei primeiro. Essa cor, esses roxos. Então, eu peguei aqui em elementos a gente pesquisa. Aqui eu vou botar, por exemplo, laboratório ou tubo. Eu lembro, agora eu não lembro, ó, aqui realmente aparece algumas coisas de laboratório, ó. Então, quando tu clica aqui, o elemento vai ali para tua página onde tu está trabalhando. Aqui também tu pode ver tudo, ó, ver tudo relacionado a isso. Placa de Petri, aqui outros tubos de ensaio, outras coisas de laboratório que tem a ver. Tá vendo que é o mesmo estilo de ilustração? Então isso ajuda bastante quando a gente está fazendo esse. Aqui, ó, isso aqui eu podia ter usado, esse foguete, que é um símbolo da Animator Science, que é dessa empresa de ilustração científica. Enfim, aqui a gente acha muita coisa. Vou deletar esse aqui. Só delete, já deleta. Então, em elementos, a gente usa muita coisa. Vocês podem também querer fazer algo não nesse estilo que eu fiz aqui, de
de elementos, né, estilo ilustração, fazer com fotos, dá para usar também com fotos, tem muitas fotos aqui, todas dá para usar. Então aqui, ó, que eu falei do Premium. Se eu usasse essa foto, não tem essa do Pro, né? Não tem essa coroinha, quer dizer que é gratuita. Então se eu clicar aqui, eu posso usar em qualquer apresentação. Isso livre de qualquer, assim, tem os direitos aqui no Canva, se tá aqui livre, é porque tá em alguma plataforma, tipo Unsplash, tipo Pexels, aquelas que pode usar. Então, não se preocupem, vocês podem usar. E o Pro também. Então, esse Pro aqui, se eu clicar, eu consigo usar porque eu pago, né? Mas vocês iam aparecer, assim, quem usaria o gratuito ainda, apareceria que não é ainda disponível. Ia ficar indisponível. Então, dá para usar bastante disso. Figuras, né, que chama esses elementos que eu chamei, que eu falei. Vídeos também dá para inserir na apresentação, onde for. Áudio também dá para pesquisar alguns tipos de áudio. E também dá para fazer o upload, porque vocês às vezes vão querer trazer alguma coisa interna, que nem aqui. Se eu vou trazer algo da universidade, já está aqui. Vou fazer o upload, que já está aqui. E aqui, ó, fazer upload. Vou entrar aqui e vou pesquisar o que eu quiser para inserir e botar qualquer imagem dessas aqui na apresentação. Então, eu vou continuando, só para a gente ter, assim, de cada um, não ficar só nesse, né? Vocês terem uma ideia do que como ficou no total. Aqui. Então, o que eu fiz? Primeira coisa foi pensar nas cores e como é um carrossel, né? Não vai ser um resumo ilustrado numa página só, que teria que ter todos os elementos ali. Eu pensei num carrossel que ficasse assim diferente o fundo. Então vai começar com um escuro assim. Deixa eu deletar isso aqui. Aqui deleta. Excluir a página. Dá para ver aqui embaixo, só uma outra coisa que da forma de visualizar que eu acho legal, ou ver aqui, ó, visualização em grade. Quando a gente visualiza em grade, a gente consegue ver já um do lado da outra. Deixa eu já deletar. Acho que eu mexi nessa. Não, agora não lembro. Tá. Não vou deletar. Então, o que eu fiz aqui? O que sabemos até agora? Lembra que eu comentei o que a gente sabe, qual é hoje, o nível da pesquisa chegou até esse ponto. Então, a gente sabe, no meu caso aqui, né, eu coloquei que a demanda por carne está crescendo, que a proteínas vegetais também está crescendo, que existe um novo produto, que é essa carne de laboratório. Inclusive, para quem não sabe o que é carne de laboratório, se quiser entrar depois lá no meu Instagram e ver alguns posts, eu explico bem direitinho. E, no entanto, a gente não sabe ainda, né, não sabia como os consumidores estão comparando esses produtos. Então, é isso que nós fizemos no nosso artigo. Então, nós pegamos aqui, a gente pediu para mais de 1.000 australianos compararem a carne bovina. Aqui eu peguei só a carne bovina, mas nós temos mais carnes lá, mas eu quis especificamente falar da bovina, que é a que eu falo mais também no meu Instagram. A vegetal e a produzida em laboratório de acordo com 6 diferentes atributos. Então aqui, estão vendo que eu peguei aqueles mesmos elementozinhos, ó, e coloquei aqui para ficar uma coisa mais visual. Se eu só colocasse o escrito aqui, não ia ficar a mesma coisa. A gente tem essa questão visual e logo já vai associar. Vocês vão ver logo que vai ter um gráfico que fica bem simples, bem fácil de ver e já como a gente já associou o laboratório com aquele tubozinho, a carne e a carne vegetal com esses feijõezinhos aqui. Então é isso que eu fiz aqui. Selecionei, falei do método, vendo que uma frase longa já falei do método, expliquei o método. Depois produtos, ó, tudo isso aqui é escrito. Escrito aqui dá para mexer e aqui, ó. Vou mexer para vocês verem. Aqui a gente consegue ver um alinhamento, tá vendo? Aqui, claro, tem que mexer um pouquinho, demora às vezes. Vou alinhar acima, vou alinhar abaixo, vai ser retinho. Depois vai olhar, olha de longe, faz assim, ó. Vem nessa aqui, de tela cheia, para visualizar ele de longe. Então, dá um passinho para trás, vê se tá alinhado também no olho, porque às vezes a gente alinha tudo certinho, mas tem alguns elementos, tipo esses elementos aqui, ó, que não vão ficar exatamente. Então, a gente tem que, às vezes, dar uma alinhadinha também no olho. Então, esse tela cheia ajuda bastante. Estou mostrando assim, depois eu vou mostrar como a gente consegue exportar essas imagens. Tá.
Então, os métodos, a gente falou, né, que eles iam comparar esses muitos atributos, e como a gente tem os resultados, a gente pode pensar, tem uma tabela. Eu tinha a tabela, eu mostrei para vocês ali, né, a tabela daqueles, dos principais atributos, essa aqui. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Quero te mostrar a diferença que é mostrar numa tabela e mostrar como a gente fez. Assim, esse aqui é chicken, vou mostrar aqui, beef. A gente tem aqui saudável, e tem todos esses dados. Aqui é a média, né, de todo mundo, dos 1.000, e aqui é o desvio padrão. Então, a gente tem aqui um desvio padrão alto até para baixo, mais ou menos. E daí tem aqui a questão de p-value, quem é da área, assim, da economia, coisa, e já publicou alguma coisa, sabe que tem gente que é apaixonado por p-value, tem que botar em tudo que é lugar. Eu decidi não colocar, porque a pessoa pode acessar o artigo e saber tudo isso. Então, o que eu fiz? Um gráfico que para mim, e testando, assim, mostrando já em outras ocasiões, em outras conferências, fica claro para as pessoas o que é que eu estou mostrando. Vou mostrar para vocês aqui. Um gráfico que é o seguinte, aqui. Esse aqui é o gráfico final de resultados que eu vou mostrar. Aqui eu tenho de 0 a 3 para cima, se é positivo, ou de 0 a -3, se é negativo. Se eles falaram que não era, por exemplo, acessível ou saudável. Então, vai vir para baixo a barrinha. E aqui é de cada atributo. O atributo acessível, em relação ao preço, né? Se é saudável, se era segura, prazerosa de comer, amigável aos animais, amigável ao meio ambiente. E aqui tem a barrinha aqui, ó, a vermelha para carne bovina, a verde para carne vegetal, a azul para carne cultivada. Carne bovina cultivada, a gente diferenciou também. E aqui estão os resultados. Só que não tem desvio padrão, não tem estrelinha do valor P, né, do p-value aqui. Não existe isso. Por quê? Porque é uma coisa simplificada, porque vai ser ali numa imagem de um post. Não tem como botar tanto detalhe assim. Tem no artigo, que depois a pessoa pode escanear ali no final, vou ter um QR Code, que é muito fácil a pessoa olhar e ler o artigo inteiro se ela quiser. Então é isso aqui. Isso aqui é legal também, porque já de cara a gente já olha, por exemplo, saudável. Olha só, bem parecido aqui no caso, né? Eles não são nem diferentes, não são, a diferença não é significativa, isso eu lembro, e até pelo valor a gente já vê, e a barrinha é parecida, a carne bovina e a carne vegetal. Então isso já dá uma discussão, só de falar disso aqui. Então é legal mostrar nos resultados algo que tu pode pincelar, né, pegar algumas coisas principais, que vocês vão ver em seguida ali, que eu vou deixar como mensagens finais, mas também dá mais subsídios se a pessoa quiser olhar ali mais, não, mas olha só que interessante, essa parte do amigável aos animais, ou amigável ao meio ambiente, então ela pode ter mais resultados se ela quiser olhar com calma essa figura, mas também eu vou selecionar alguns que eu acho que são importantes, também vou colocar aqui no final para vocês. Isso aqui, ó, de novo, copia e cola, como eu já tinha esses grandes, né, aqui, esses pequenininhos aqui, passa por cima aqui, Ctrl C, vem aqui embaixo, Ctrl V, e ajeita, e ajusta, conforme vocês querem mexer neles. É muito fácil, o Canva é muito fácil, e essa questão, assim, de aqui do lado, ó, vocês estão vendo que tem uns numerozinhos, então dá para fazer o seguinte, tu vem aqui de cima, onde eu tô aqui, ó, vem aqui em cima, onde dá essa flecha negrito, assim, e vem baixando, se tu quiser que sempre os títulos comecem nesse lugar, ali, ó, 299. Se tu largar aqui, essa flechinha vai ficar, esse coisinha vai ficar. Aqui, tá vendo que na segunda já ficou 299? Então eu sei que se ele ficar encostadinho aqui, ele vai estar começando no mesmo lugar. Que isso é legal, quando a gente vai passar um carrossel, ou por uma questão de fazer certo mesmo. Que ele vai começar sempre ali no mesmo lugar, os títulos daqueles ali. Então tá, e daí no final, o que eu comentei com vocês? Que era
pensar no caso aqui eu intitulei, né, o que aprendemos, que é aquele take home message, né, a mensagem para te levar para casa. Quem está vendo isso aqui está entendendo, olha só, fizeram esse trabalho, olha os resultados. Então, o que aprendemos? No caso, eu coloquei aqui, né, algumas coisas, inclusive, que estavam aqui nos highlights, nossos destaques. Ó, primeiro, a carne cultivada é vista negativamente em todos os atributos, exceto em relação ao bem-estar dos animais. Olhem aqui no artigo, ó. No início do artigo, a carne cultivada no laboratório é vista negativamente em todos os atributos, exceto pelo bem-estar, no animal friendliness. Então, foi exatamente isso. Eu traduzi, né, essa questão porque é muito importante. No nosso caso, que a gente estava pesquisando, muitos dos artigos falavam, assim, muito bem. Que vai ser uma coisa, vai ser vista também como mais saudável, né? Algumas das empresas que estão trabalhando com isso falam que vai ser mais saudável por isso, por aquilo, e os consumidores não estão achando isso. Na média, né, que a gente mostrou aqui, que não estão achando isso. Então, ela é vista negativamente, exceto por essa questão dos animais, que como essa carne de laboratório não vai ter abate, né, então é razoável que eles pensem isso, e a gente explica do artigo como é isso. Depois, a carne bovina não é vista como amigável ao meio ambiente, mas é vista como igualmente saudável à carne vegetal. Isso é uma coisa importante, porque a gente pensa às vezes, né, e vê muito até agora na mídia, assim, falando de emissão de metano pelos bovinos, pelos ruminantes, toda essa questão de aquecimento global. Então, isso também pegou, assim, e a gente, vamos supor, confirmou que eles realmente não viam a carne bovina como amigável ao meio ambiente, na média. Vou botar aqui para vocês verem. Aqui, ó, amigável ao meio ambiente, a carne bovina tá aqui, ó, negativo. Claro, é bem pouquinho negativo, é quase neutro, diria que é quase um neutro. Até porque lá na Austrália, assim como no Brasil, a maioria do gado é a pasto, né? Ele é criado a pasto, então eles não veem, digamos, tão ruim assim, não, essa propaganda que vem, é confinado, é o gado que emite muito, que é poluente, essa coisa assim, às vezes que muito na mídia, talvez dos Estados Unidos, acaba chegando, não tem muito lá, então acho que ficou neutro. Talvez aqui no Brasil também ficasse assim um pouquinho neutro. Ou não, ou uma visão um pouco mais negativa. E no final a gente colocou, né, eu decidi colocar que a gente tem que melhorar, nós temos que melhorar a comunicação dos atributos para que as percepções se aproximem da realidade. Por quê? Justamente essa que eu comentei aqui do pasto. Às vezes a carne que tem ali, o ruminante que come material que a gente não consegue digerir, faz esse upcycling, né? Que ele come algo, celulose, né? Pasto, que a gente não consegue digerir, que seria um fardo para o meio ambiente, para outras coisas, e de outras culturas também, de outros cultivos, ele come questão do algodão, subprodutos de outros cultivos, que não teria o que fazer, e ainda faz uma proteína altamente densa, nutricionalmente densa, e né, tanto carne quanto os outros animais que fazem outros produtos. Então, isso sim, esse upcycling, essa questão, assim, é uma coisa muito positiva. E as pessoas, mesmo assim, no caso dos australianos, tinham essa visão de que não era tão amigável ao meio ambiente, por exemplo. Talvez pensando muito na questão do metano, que foi até o que a gente encontrou em algumas entrevistas que a gente fez. Então, isso é legal, de como a gente consegue, né? Eu aqui pincelei isso, a gente tem que melhorar essa comunicação. Isso eu sempre bato na tecla, porque eu vejo muito, muito deficiente essa questão da comunicação aqui. Outra coisa que eu não comentei é assim, ó. Aqui tem uns pontinhos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem esses pontinhos, por quê? Porque quando a pessoa vai passando, em vez de ter uma flecha grande, passa para o outro lado, ela já tem noção que ela está chegando perto do final. E são realmente pontinhos, ó. Aqui é uma bolinha. Se eu clicar em C, vai aparecer uma bola, um círculo grandão aqui, que eu consigo diminuir bastante e usar aqui embaixo, fazer esses, posso fazer maior, menor, e daí colorir conforme tem a ver com a minha paleta aqui, né? Vou colorir de roxo, vou colorir de rosa, dependendo do que eu quero. E vou indo fazendo isso, até pode ser outra coisa, pode ser mini íconezinhos de alguma coisa que você queira usar, mas só para ter essa noção que na hora de passar o carrossel, às vezes é bom, e eu botei pertinho da margem, que daí fica fácil de saber que estão todos aqui, daí todos eles ficam retinhos também na hora de passando o carrossel, um pro lado pro outro.
Então, o que aprendemos, coloquei aqui. Aqui também são elementos, ó. Aqui eu acho que eu devo ter pesquisado alguma coisa como green leaf. Que é bom também pesquisar, isso é uma outra dica. É bom pesquisar em inglês. Claro, aparecem coisas quando a gente pesquisa em português também. Mas é legal também pesquisar em inglês. Olha que monte de coisa. Tudo isso dá pra botar, dá pra usar. Não, acho que não foi. Acho que foi environment. É, acho que foi esse aqui. Aqui, ó. Que tem algumas coisas bem legais, ó. Se a gente vai fazer alguma outra coisa, alguma apresentação. É, era aqui, era de algum elemento desses que eu daí demoro até descer bastante e carregar, que foi que foi esse aqui, depois esse aqui também, que é conversa, bota ali diálogo, aparecem esses elementos. Então tudo vai se pesquisando ali, aqui escreve, não é difícil assim de achar. E uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando a gente está então no final do e-poster e quer que a pessoa pelo menos saiba, se quiser ir no nosso artigo, né, original, possa baixar, a gente pode colocar, que nem eu fiz aqui, eu coloquei toda a citação, né? Tem aqui a nossa referência, food quality, tá? Pode ser acessar bem fácil, ou botar ainda para ser mais fácil, se ela tá, por exemplo, vendo aqui alguma coisa no Instagram, ela pode, ou onde isso aqui pode usar em outras coisas, pode fazer um código desses com o artigo. Então, eu vou fazer o seguinte: vou pegar aqui, vou copiar o meu artigo, tá? O URL do meu artigo, e vou entrar nesse site aqui, ó, que é QR Code Monkey. Que a gente faz um QR Code daí bem diferente, bem original. A gente pode entrar aqui, ó, botar aqui do nosso artigo. Aqui dá para botar as cores que eu quero, então eu posso trocar aqui de cor. O que eu faço normalmente? Eu venho aqui no Canva, digamos que eu quero botar esse amarelo, tá? Quero saber que amarelo é esse. Eu venho aqui no Canva, clico aqui em cima, tá vendo que tá marcadinho aqui, ó? Tem ali o código já dessa cor, que é FFC654. FFC654. Coloco esse amarelo. Se tu quiser colocar uma coisa no meio também, ó, add logo image, que fica no meio, no meinho. Deixa eu ver se eu botei. Acho que eu não botei, que eu não gosto. Não, não botei. Que tu pode botar no meinho, digamos que tu queira botar esse aqui, ó, que vai ser parecido assim com um artiguinho, com uma coisinha, ou se for outra coisa, tu pode usar todos esses. E depois também customizar, ó, pode fazer bem fininho, umas bolinhas pequenininhas, mais arredondado. Eu acho que eu fiz assim, mais arredondado, um olhinho aqui mais arredondado também, e esse aqui nesse estilo. Tá vendo? Todos o mesmo estilo, assim, ó. Ou, se quiser fazer desse jeito, bem diferente, também pode ser. E vem aqui no criar código, nesse aqui, create QR Code, que vai demorar um pouquinho, mas é bem rapidinho até. Aqui, ó, mostra como é que ficou. Se tu tá feliz com como ficou, no caso eu não gostei daquele logo no meio, vou tirar. Remove o logo. Cria de novo. Ah, agora eu gostei. Daí bota download. E daí tu faz o download do teu QR Code, salva onde tu quiser. Vou mostrar agora como a gente coloca na apresentação. Ó, salvou aqui. Botar no salvar. Botar na área de trabalho só pra... Tá? Salvou. Volta lá. Daí eu tô aqui, eu vou botar escaneie aqui para o paper. Por quê? Porque às vezes a gente tem um QR Code e a pessoa não sabe o que que tem aí naquele QR Code. Fica assim, tá, o que que eu faço? Será que é outra coisa? Será que é outro e-poster? Então deixa bem claro, isso é uma coisa que é importante, a gente deixar bem claro o que que é que a pessoa vai achar naquele QR Code. Faz um upload aqui, ó, que nem eu falei, entra aqui, vem no QR Code, vai abrir e vai entrar o QR Code para vocês.
Nesse caso aqui, como ficou o coisinha branco, porque eu deixei só o fundo branco, porque eu deixei só uma cor, né? Só esse amarelo. E nesse aqui eu botei o amarelo e botei de fundo o roxo, o mesmo roxo. Depois por isso que ele ficou mais bonito, assim, que eu achei mais bonito. E era isso. É assim que faz nesse QR Monkey. E esse aqui também eu coloquei porque normalmente lá a gente costuma botar o logo da universidade. Então eu decidi baixar, né? Tinha esse logo aqui, ó. Então eu peguei aqui um elemento que era de tipo Bubble Talk. Deixa eu ver aqui qual é o nome. Elementos. Acho que era. Ó, é um desses aqui. Daí talvez demore um pouquinho para achar exatamente aquele. Tem uns até que se mexem. Se fosse o caso de fazer um vídeo, tipo uma animação, dava para botar um meio que se mexe também, ia ficar legal. Mas enfim, quando clica aqui, ele vai entrar, coloca o logo em cima. Ah, uma coisa que eu não comentei é assim, esse aqui, ó, se eu quisesse mudar de posição, vou botar para trás para depois fazer alguma coisa. Mexe aqui no para trás. Acho que não deu por causa que tô para trás, ó, desapareceu. Depois para frente, tá ali. Então isso é uma coisa que eu não tinha comentado, né? Tudo dá para fazer assim, se quer botar alguma coisa um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, vai mexendo. E também, como isso aqui talvez eu vá usar em outro lugar, posso, além do Instagram, posso publicar em outro lugar, eu coloquei aqui o meu nome, o meu e-mail e coloquei também um arroba, que a pessoa pode me achar tanto no Twitter quanto no Instagram, dependendo de onde ela tá, que é o mesmo, daí fica mais fácil. E aqui a bolinha, ó, a bolinha chegou no final. Foi o sexto que eu terminei agora aqui nesse, nessa página. E aqui, que é uma foto minha, que isso é muito a ver, tem muito a ver com as conferências, quando era uma conferência presencial, que lá na Austrália, e nesses cursos com Animator Science, eu aprendi que quando a conferência é presencial, né, a gente estava lá, de sessão em sessão, de repente ouvindo uma palestra principal, ou indo de um lugar para o outro, e tinha um pôster, por exemplo. A gente fez um pôster, né? Além da apresentação, às vezes a gente tinha um pôster. E no pôster é legal colocar uma foto tua, porque às vezes a pessoa vai lá no horário do pôster, daquela sessão dos pôsteres, gosta do pôster, vê ali teu nome, mas não te identifica muito bem, não sabe, né, lê ali um nome, mas até de repente ela te vê. E o que acontece muito, e aconteceu lá na Austrália também com outros colegas, era que se a gente colocasse alguma foto assim no pôster, no cantinho, com os dados, dizendo ali do nosso centro onde a gente era, tinha gente que chegava em nós falando: eu vi o pôster e tal, porque nossos pôsteres também ficaram bem bonitos depois desses cursos que a gente fez. Eu vi o pôster na sessão, que legal, eu vi, te reconheci por causa da foto, falavam assim, então é legal também pensar nisso, colocar sempre a foto para ter esse reconhecimento mais fácil e ajudar também as pessoas e vocês no networking de vocês. E a foto tem um site que é muito bom, que talvez vocês conheçam, que é Remove BG, esse aqui, ó. Dá para fazer no Canva também. Esse aqui, ó, BG. Dá para fazer no Canva, mas daí é premium. É assim, ó, é editar imagem. Se a minha imagem tivesse grande, ó, removedor de fundo, ó, usados recentemente, removedor de fundo. Eu usei aqui, por exemplo, para tirar esse fundo da minha foto, que tinha outras coisas atrás. Mas daí dá para fazer bem tranquilo, ir nesse site aqui, ó, arraste uma imagem para cá. Deixa eu me botar pro cantinho aqui. Faço um upload, vou fazer um upload. Não tinha selecionado. Deixa eu selecionar uma imagem qualquer. Aqui, vou pegar uma imagem qualquer. Essa aqui, às vezes não é tão perfeito, tá? Daí tem que dar uma trabalhadinha. Mas ficou muito bom já. Tá vendo aqui, ó? Eu vou botar mais um zoom para vocês. Vou fazer o download aqui. Download ou editar. Consegue até editar, se a gente consegue, dar um zoomzinho. Isso aqui que eu queria. Dá um zoom e consegue editar alguma coisa, mas ele é muito bom, olha, já fez
esse trabalho super bom. Aqui dá pra apagar com o tamanho do pincel. Se aqui tivesse ficado alguma coisa feia, podia já apagar aqui, ó. Mas não, ficou bom. Tudo certo. Fazer o download. Fazer o download para vocês verem. Fiz o download no cantinho aqui, vou salvar. Vou salvar como uma imagem. E lá no meu... E aqui no meu e-poster, vou buscá-la de novo. Upload, fazer o upload. Área de trabalho. Vai vir ela com o fundo removido já. Viram? Bem fácil. Ó, se eu quisesse usá-la aqui, já tava com essa imagem com o fundinho removido ali, ó. Bem bonitinha, bem legal. Então foi isso que eu fiz com essa minha aqui. Então, mudei ela aqui um pouquinho, deixei no cantinho pra... E também pensei não deixar só o rosto, porque às vezes o rosto, assim, tipo um redondo como eu tô aqui nesse círculo, fica só o rosto. Então eu fiz assim pra isso aqui, ó, assim, ficar mais ou menos próximo, ficar arredondado aqui. Enfim, fui mexendo até ficar legal, como eu queria. E esse é o último. Então vou fazer o seguinte agora, vou mostrar como exporta para vocês terem isso e poderem usar. Então vou fazer assim, da 2, seria da 1, esse aqui eu copiei também, agora eu não sei qual que eu mudei, depois eu tenho que olhar. Então seria da 2, vou botar esse aqui no início, fazer da 3 a 8. Depois eu vejo ali que eu não lembro mais se eu mudei o que eu mudei, senão eu vou perder a minha alteração. E vou exportar. Então como é que funciona? A gente pode exportar estilo GIF, assim, estilo animação, aqui, ó, compartilhar. Vou tirar daqui. Compartilhar. Aqui, baixar. Estilo vídeo, que vai ficar um videozinho, um MP4. Aqui tem as opções, ó. Ou GIF, que é um videozinho curto sem som, que é de baixa qualidade. Aqui diz, ó, vídeo de alta qualidade já. Ou, que nem eu prefiro, às vezes, o PNG, que daí é alta qualidade, ó, imagem de alta qualidade, que vai ser o que eu vou usar para fazer o carrossel lá no Instagram. Então, eu vou baixar esse aqui para vocês verem, que é o que eu vou usar. Aqui também, ó, fundo transparente, ó, se tivesse alguma coisa que eu quisesse fundo transparente, tem essa coroa, mas daí é premium, então não teriam, vocês não teriam. Quem não tem assinatura. Eu marco todas elas aqui, ó, ou marco lá no início e depois desmarco só que eu não quero, todas aqui. Da 3 a 8, boto pronto, baixar. Daí demora um pouquinho aqui, porque é PNG e tem vários elementos, tem várias coisas, mas não tanto assim. E aqui, ó, aqui tá as imagens, que são as imagens. Eu vou copiar aqui para mostrar elas. Aqui. Em abril. E consigo ver elas na ordem. Ah, a gente não viu a apresentação final, vou mostrar para vocês. Então, não preciso exportar para ver elas desse jeito aqui. O mais fácil, ó, ficou legal, ficaram legais. O mais fácil, que nem eu tinha comentado antes, é vir aqui, na primeira, por exemplo, e vir em apresentar, aqui, ó, iniciar a apresentação em tela cheia. Daí, com essa apresentação em tela cheia, não com o meu rosto aqui na frente, assim vocês conseguem ver, analisar. Ah, ficou estranho isso aqui. Ah, ficou estranho isso aqui. Tira o negrito aqui, bota um... Isso também dá pra botar, eu não pus, né? Mas dá pra botar pontinhos aqui, enumerados, ou se quiser destacar alguma coisa, fazer algum destaque especial. Os métodos, estão vendo aqui, ó, que o método e resultado tá na mesma linha ali, na mesma altura, foi o que eu cuidei, que eu mostrei aquela hora do guia para vocês, o que aprendemos. Esse aqui, o último, deixa eu mostrar aqui, tô mostrando com o dedo. Esse aqui tá negrito, que era o que eu queria mais enfatizar, a mensagem que eu já falei. Depois, por último, escaneei aqui o paper. Então, independente se a pessoa estiver, de repente, olhando no computador, ela pode pegar o celular, escanear para chegar no paper.
Era isso. Então tá. Como é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de tutorial aqui, né, e vou deixar aqui gravado no YouTube, se tiverem alguma dúvida, se surgir alguma dúvida, quiserem deixar comentário aqui no vídeo, ou se quiserem também ir no meu Instagram e fazer uma, porque eu tô mais acostumada aqui no Instagram, quiserem vir e deixar mandar uma mensagem por aqui, vi o teu vídeo lá no YouTube, eu vi o tutorial da carne de laboratório, fiquei com uma dúvida tal, como tu faz? Eu respondo também, daí pode me mandar aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria. Isso do Admeter Science. E se gostou também, se quiser deixar um like, eu já vou sabendo que eu posso fazer mais quando tiver outros artigos, ou fazer isso de artigos de outras pessoas. Inclusive, eu tinha feito já um artigo, um post, na verdade, não era um e-poster, eu fiz um post só sobre um artigo que saiu esses tempos, esse aqui, ó. Este aqui. Quanto pagariam pela carne cultivada? Eu fiz e não era o meu artigo, mas eu peguei uma mensagem que era a que eu achei assim, a mais importante. Quando eu li o artigo, eu achei, essa mensagem aqui é importante, que os brasileiros estão dispostos a pagar menos quando comparado à carne convencional. Então eu só botei essa mensagem aqui, né, que a maioria dos brasileiros estava disposta a pagar menos, e fiz essa imagem aqui, fiz esse, digamos assim, usando essa ideia do design científico, que é mostrar os resultados de uma forma mais visual, de uma forma que vai chamar atenção, e trazendo só essa chamada, só essa mensagem final, assim, que eu achei importante do artigo que eu li, que tem um professor brasileiro, inclusive, entre os autores. Então era isso. Então podem ir ali no Instagram, me seguir no Instagram que tem bastante coisa. Estou sempre falando aqui também. Usei o design científico para melhorar um gráfico que já existia. E isso aí. Deixa eu ver se eu falei tudo. Como exportar? Isso. Falei tudo. Então tá bom. Obrigada. Tchau.